Olá! Reservamos esse momento para tratar de alguns pontos de atenção a respeito do processo de licitação da CAGE número 11 de 2024, cujo objeto é prestação de serviços de ampliações e melhorias de redes e ramais de água e esgoto sanitário no município de Joinville. Inicialmente, cabe um esclarecimento a respeito da operação do certame, que inicia com a divulgação do edital, que está disponível no site da companhia www.aguasdejoinville.com.br. Em seguida, acontece a sessão pública, conforme já agendado, para o dia 7 de março de 2024, às 14 horas, onde acontece o credenciamento, o julgamento das propostas, negociação e habilitação. Em seguida, passaremos para a fase recursal, após declarado vencedor, homologação, quando o resultado final da licitação é publicado no Diário Oficial do município e também no site da companhia, e, por fim, a contratação. Para acesso ao edital, no site principal da companhia, você desce a barra de rolagem até licitações e contratos. Em seguida, editais de licitações disponíveis para este caso, pois ainda não foi aberto, e também para o caso de processos que ainda estão em julgamento. Em seguida, na modalidade processo de licitação da CAGE, ano 2024, você encontra todos os editais de processo de licitação da CAGE que estão ou em acolhimento de propostas ou em julgamento. O recebimento das propostas acontece até às 14 horas do dia 7 de março de 2024, no setor de protocolos, na sede administrativa da Companhia Águas de Joinville, que fica na rua 15 de novembro, número 3.950, no bairro Glória, em Joinville. A abertura das propostas acontece na mesma data, em seguida, na sala de licitações, no mesmo endereço já informado. Os esclarecimentos e impugnações devem ser protocolados até o quinto dia útil anterior à data de abertura, no caso de esclarecimentos por e-mail e no caso de impugnação por e-mail ou pessoalmente, protocolado na sede administrativa. As disposições legais estão elencadas no instrumento convocatório, inclusive os anexos relacionados ao processo licitatório. Este processo licitatório é destinado à ampla participação dos interessados. O critério de julgamento é o menor preço global no modo de disputa fechado, quer dizer que não haverá fase de lances. O preço do presente processo licitatório previsto é de R$ 52.293.173,38 e os recursos são próprios. O prazo previsto para execução é de 24 meses, contando-se a partir do recebimento da ordem de compra, e o prazo de vigência do contrato é de 27 meses, contados a partir da assinatura do contrato. Não poderão participar deste processo licitatório empresas que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos artigos 38 e 44 da Lei Federal 13.303, de 2016, e item 4, participação e impedimentos nas contratações da companhia, conforme a RLC da CAGE. Empresas que estejam constituídas sob forma de consórcio, também empresas com registro de idoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEIS, e empresas com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por atos de improbidade administrativa. É necessário entregar 2 envelopes para participar deste certame. Um deles é um envelope contendo a proposta de preço e o outro a documentação de habilitação. O credenciamento é feito na hora, mas caso a empresa não tenha um representante para participar no dia 7 de março, você pode enviar por correio ou transportadora ou protocolar com antecedência os envelopes, mas dentro de um terceiro envelope contendo o documento de credenciamento.
Então, os documentos de credenciamento são compostos pelo termo de credenciamento, conforme anexo 2, ou procuração, incluindo poderes exigidos para o credenciamento, assinada por quem tiver autoridade, conforme estatuto ou contrato social ou instrumento público. Também documento de identificação do representante da empresa que está participando, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original. Contrato social, estatuto ou ata de eleição, certidão simplificada da junta comercial, para o caso de microempresas e empresas de pequeno porte, emitida do ano corrente, caso queiram usufruir do benefício da Lei Complementar 123 de 2006. Além disso, é necessário também entregar a declaração de atendimento ao edital, conforme anexo 3, devidamente assinada. A proposta de preço deve ser elaborada conforme o modelo constante no anexo 4, datada, assinada pelo representante legal e contendo as informações seguintes: preço total final, com limite de 2 casas decimais, informações da empresa proponente, razão social, endereço, e-mail, telefone, CNPJ, dados bancários, nome do banco, agência e número da conta corrente, nome e CPF dos representantes legais, o prazo de validade da proposta, que não inferior a 180 dias, contados da abertura da licitação, declarar que os preços incluem todas as despesas dos serviços e encargos, conforme o modelo constante no anexo 5, e também declarar que aceita e atende às condições estabelecidas no edital e anexos. Vamos então falar sobre os documentos que compõem o envelope de habilitação. A habilitação é composta por habilitação jurídica, que é a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. A habilitação fiscal, que é a comprovação da regularidade junto ao INSS, FGTS, Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante. A habilitação econômico-financeira, que é a certidão negativa de falência ou recuperação judicial. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, registrados na forma da lei, e a apresentação dos índices contábeis de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente. Além disso, para propostas acima de 1.430.000, é necessário entregar o formulário due diligence preenchido, conforme anexo 9. A qualificação técnico-profissional é composta da indicação do responsável técnico, que neste caso deve ser engenheiro civil ou sanitarista, designado como coordenador da equipe, possuir registro válido no conselho profissional, deve-se também apresentar a comprovação de regularidade do responsável técnico junto ao conselho de classe e comprovar a experiência através de certidões ou atestados que demonstrem a participação do responsável em serviços similares a assentamento de tubulação de rede de distribuição de água, assentamento de tubulação de rede de coleta de esgoto, instalação, substituição ou deslocamento de ramal predial de água, instalação, substituição ou deslocamento de ramal predial de esgoto. E atenção, o responsável técnico deve assinar a declaração de aceite. Não é permitido indicar o mesmo profissional para mais de uma empresa e os profissionais indicados devem participar obrigatoriamente da obra que é objeto da licitação em comento. E, por último, mas não menos importante, a qualificação técnico-operacional, que é o registro da empresa no CREA, a comprovação de experiência através de atestados de serviços anteriores emitidos por entidades públicas ou privadas que demonstrem a capacidade para realizar as atividades exigidas na licitação. Os atestados devem ser equivalentes ou superiores às quantidades mínimas exigidas para os principais serviços, conforme listados no edital, que é o assentamento de tubulação de rede de distribuição de água, com no mínimo 24.000 metros, assentamento de tubulação de rede de coleta de esgoto, com no mínimo 12.500 metros, instalação, substituição ou deslocamento de ramal predial de água, no mínimo 3.500 unidades, e instalação, substituição ou deslocamento de ramal predial de esgoto, no mínimo 1.750 unidades. Atenção também!
Em caso de comprovações de execuções sobre o regime de consórcio, considerar apenas a parcela da participação da proponente e, se subcontratado, apenas atestados emitidos pela contratante principal serão aceitos. Os atestados devem ser emitidos em nome da empresa licitante, sem exceções. E agora passaremos a palavra à área técnica demandante, que foi responsável pela elaboração do termo de referência. Olá! A seguir apresentamos os principais pontos do novo contrato de melhorias da CAGE e também os itens com maior impacto financeiro. A pauta da apresentação: escopo do contrato, estrutura do orçamento, exigências, equipe e base operacional, critérios de medição, subcontratação e as sanções. O escopo do contrato é a implantação de 90,5 km de rede, sendo 62,9 km em rede de água e 27,6 km em rede de esgoto, com uma parcela em MND em cada um dos dois. As ligações novas, os ramais, 7.691 ligações em rede de água e 3.508 em esgoto. Melhorias no sistema, com a instalação de VRPs, ventosas, registros e válvulas, macromedidores e as interligações e capeamentos de rede. E uma pequena parcela para manutenção do sistema, com consertos de redes e ramais de água e esgoto, que serão utilizados somente quando houver a demanda durante a execução dos serviços de ampliação e melhorias. A estrutura do orçamento. A nossa planilha ela está dividida em 4 itens, sendo o primeiro item os serviços esparsos, com a construção da base operacional e administração local, e também itens que serão utilizados conforme a demanda da CAGE, como retroescavadeira, caminhões, máquinas e outros equipamentos, além da sinalização de segurança e trânsito que será utilizada conforme a execução dos serviços. O item 2, que são as ampliações e melhorias, contendo a escavação, a instalação dos tubos de água ou esgoto, instalação de válvulas, equipamentos e acessórios, as ligações de água ou esgoto e, posteriormente, a pavimentação. O item 3, onde são as manutenções, também com a escavação, o serviço de manutenção em si, em água ou esgoto, e depois a pavimentação. E o item 4, que são as peças e materiais. Nesse item nós temos as peças especiais, que são peças específicas feitas sob demanda da companhia, e também tubos de PVC e PAD e conexões, que serão utilizados no serviço de ampliação e melhoria, sendo que esses tubos são apenas uma pequena parcela do total que será utilizado. A maior parcela será adquirida pela companhia. Base operacional e estrutura da equipe. O imóvel deve ser exclusivo para esse contrato, mesmo que a contratada já tenha outro contrato na cidade, não será permitida a utilização do mesmo espaço, ela tem que adquirir um novo só para esse contrato, com administração local, com engenheiros residentes, técnicos e encarregados, conforme descrição. As frentes de trabalho com área de vivência para quando for o caso dos serviços contínuos, e também banheiros químicos para todos os serviços. Equipes com smartphones e câmera de monitoramento para a fiscalização remota e os funcionários exclusivos para o contrato. O almoxarifado com uma área coberta para o depósito de materiais. Procedimentos e critérios de medição. A medição vai ser mensal. A primeira medição será 30 dias após o início do contrato. É obrigatória a entrega de as-built, referente às intervenções realizadas no mês anterior ao período. E somente após a entrega do as-built o item vai ser medido. Os materiais fornecidos pela contratada só serão medidos juntamente com a execução do serviço de assentamento. E o pagamento será efetuado dentro do prazo de até 90 dias após a emissão da nota fiscal. Subcontratação. Não será permitido o consórcio e será permitida a subcontratação dos seguintes serviços: equipe de topografia, máquinas e equipamentos, o item 1 da planilha, equipe elétrica, movimentação de terra, rebaixamento de lençol freático, cravação em MND, soldas para tubulação, serviços de construção civil, pavimentação e peças e materiais.
As sanções. Ressarcimento de danos a terceiros. Caso a contratada cause um dano a terceiros e ela não faça o ressarcimento ao cliente, a companhia pode fazer esse ressarcimento e depois descontar do pagamento da medição. Então, se a responsabilidade do dano for da contratada, a companhia pode fazer o pagamento diretamente para o cliente e fazer o desconto do valor na ocasião do pagamento. Acordo de nível de serviço, ANS. Então, o acordo de nível de serviço será feito mensalmente também, após a medição. Então, todo mês vai ser feito o ANS. Os apontamentos em desconformidade gerarão uma multa a ser descontada no pagamento referente ao período de referência dos serviços prestados pela contratada. A avaliação será mensal, conforme os fatores que a gente vai ver a seguir. O percentual de multa será aplicado sobre os serviços não conformes e nos 3 primeiros meses de contrato não haverá aplicação de sanção financeira. Então, como vai funcionar o ANS? Ele será dividido em 3 itens, sendo o primeiro item o prazo, que é o prazo da data de programação da ordem de serviço e a data de início da execução, esse prazo é de 3 dias. Total de serviços executados no prazo, dividido pelo total de serviços executados, a meta é 90%. Faixas de pontuação escalonada até 60% e bonificação em caso de atingimento de 95%. Este item serve tanto para os serviços como pavimentação, sendo medido da mesma forma. O item 2 é a parte de qualidade, que é o saldo de retrabalhos ainda não executados no mês, dividido pelo total de retrabalhos gerados no mês, ou seja, no mês vê tudo que teve de retrabalho, o que ficou pendente, a meta é 3%. Faixa de pontuação escalonada até 10%. Esse item também é dividido entre serviços de pavimentação. E o terceiro item é a conformidade. É o número de BDOs, que são os boletins diários de ocorrência emitidos e procedentes, dividido pelo total de serviços executados no mês. A meta é 3%, faixas de pontuação escalonada até 10%. Obrigado.